Boa tarde a todos. É uma alegria nós estarmos aqui mais uma vez nesta casa para juntos fazermos a reflexão do Evangelho. Que Jesus possa nos envolver, que nesse estudo nós possamos juntos fazer essa reflexão, que é o capítulo 13 do Evangelho. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Nós vamos fazer algumas observações e reflexões muito importantes para nós, espíritos encarnados, que ainda passamos pelas nossas dificuldades, ainda temos as nossas imperfeições, mas por isso estamos aqui. Estamos aqui para aprender, para estudar um pouco, e o Evangelho de Jesus, ele precisa estar muito perto de nós, muito perto de nós, não pode estar longe de nós. Estar perto de nós é nós olharmos esse Evangelho no nosso dia a dia. O que eu posso fazer? O que posso melhorar? Porque quando nós retornarmos, iremos levar conosco todas as nossas virtudes, tudo aquilo que nós conquistamos. Então, olha só, esse Evangelho, ele vai falar para nós fazer o bem sem ostentação. E lá no Evangelho, nós temos, o Evangelho do Mestre, o exemplo de Jesus mesmo. Jesus, vocês vão lembrar, quando ele curou o leproso, ele disse assim para ele: olha, não contar para ninguém, apenas para os sacerdotes, e mostrar o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhes persistisse de lição, que fosse servir de lição para eles. Então, olha só, Jesus, no seu Evangelho, já mostrou com exemplo, olha, mas não conta para ninguém não. Então essa é a reflexão da tarde, né? Uma das, né? Fazer o bem sem ostentação. E quando nós falamos não saber a mão esquerda, o que dá a mão direita, é uma imagem que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Nós não falamos isso, ensinamos para os nossos filhos, olha, quando você fizer algo para o seu amigo, não fique falando. É assim que a gente ensina o Evangelho de Jesus. E aí nós também, quando a gente ensina, a gente tem que praticar, tem que ser o exemplo, não é? Então, quando a gente diz fazer o bem em silêncio, não querendo que todos saibam. Como que é isso, hein? É quando a gente às vezes faz o bem e diz assim, nossa, como eu sou bom, como eu sou caridoso, como que eu ajudo o próximo, algumas colocações que às vezes já falamos. Tudo bem se nós já falamos, somos imperfeitos, não é mesmo? Mas hoje estamos aqui, nesta casa, estudando esse item do Evangelho, esse capítulo, fazendo essa reflexão. Então, aí quando a gente for pensar em falar essa frase, a gente fala assim, Jesus não quer que eu fale, Jesus não quer que eu fique falando o bem que eu faço. Aí a gente vai parar, respirar e não vai falar mais. É um exercício. Se já falamos, tudo bem. Mas agora a gente está aprendendo. Por isso que o Evangelho de Jesus não é a gente pegar o Evangelho na nossa casa e faz o Evangelho e pronto, vira, fecha a página, dá 5 minutos do Evangelho, a gente está fazendo tudo ao contrário.
é o exercício, é um dia de cada vez. Por isso que nós precisamos ficar atentos, pois toda essa atitude na família é muito comum isso acontecer, ou não. É sim. Quando nós estamos em família, reunião familiar, sempre tem assim, os parentes se encontram, aí alguém fala, nossa, como eu ajudei aquela pessoa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e ela nem o muito obrigada disse para mim, nossa, olha só, isso é um exemplo prático. Aí a gente vai parar e falar, opa, não posso fazer isso mais. Então, a beneficência praticada sem ostentação tem o duplo mérito. Além de ser uma caridade material, é caridade moral, visto que não humilha quem recebe o benefício. E este aceita o serviço com bastante dignidade. Por quê? Porque ele não está recebendo esmola. Olha só, a beneficência praticada sem ostentação, ela tem esse duplo mérito. Olha que interessante, vocês já pensaram quando leram esse capítulo? Olha quanta coisa simples no nosso dia a dia. E aí nós temos também, acho que vocês já leram no Evangelho, um exemplo também da caridade sem ostentação. Eu coloquei um pouco, metade dessa história que está no Evangelho, coloquei assim, até 3 pontinhos. Uma mulher de ar distinto, de traje tão simples, embora bem cuidado, e que traz em sua companhia uma mocinha tão modestamente vestida. Elas entram em uma casa muito simples e lá encontram uma família muito necessitada, onde o pai está hospitalizado e a mãe lutando sozinha para sustentar os seus filhos. Esta mulher leva a filha para ensiná-la a praticar a beneficência, praticando a caridade, ajudando a cuidar dos doentes. Olha só o exemplo dessa mãe. Um dia, uma de suas protegidas a viu e a reconheceu. Aí ela disse então, silêncio, não digas a ninguém. Olha que exemplo que tá, é linda essa história do Evangelho. Então ela estava ali fazendo, né? Olha, não conta para ninguém que sou eu, né? E o mais importante, levando a filha junto para entender, é o que nós temos que fazer. Quando nós vamos em algum lugar visitar alguém, a gente não tem que dizer assim, não vou levar meu filho para ver isso. Não vou poupá-lo. Poupá-lo? Não, vamos levar. Por que não? Para ele ver que a caridade é o amor em ação. Se eu faço um trabalho, eu vou levar sim, por que não? Por isso que tem que trazer na casa espírita. Não é mesmo? Esse é o exercício, é o exemplo. Não podemos poupar. Não vou levar meu filho para ver alguém doente, coitado. Por quê? Coitado por quê? Se você é cristão, se você vai fazer essa caridade, por que não convidar e levar? Não é? Então é uma reflexão para nós, o que nós estamos fazendo. Se nós temos que dar o exemplo e ensinar. É o que fala aqui o Evangelho com esse exemplo dessa mulher, que assim fazia com a sua filha. Então, fazer esse bem sem esperar retribuição, sem ostentação. E aí a gente vai falar desse evangelho, que é a caridade material e a caridade moral. A caridade material, ela é fácil, não é?
Eu pego, compro alguma coisa e dou. E a caridade moral? Aí a gente vai pensar, existe diferença entre a caridade material e a moral? Sim. A caridade material ocupa-se atender o necessitado com bens materiais. E a caridade moral, nada custa materialmente. Consiste em conviver com o próximo, dispensando-lhe o tratamento, as atenções que gostaríamos que nos fossem dispensadas. Difícil? Sim. Porque eu vou conviver, eu vou dar atenção. E aí a gente fala, ai, nem quero aquela pessoa mais perto de mim, quantos problemas, como é difícil a convivência. Opa! Cadê a caridade? E quantos irmãos nossos, na casa espírita, na nossa família, no trabalho, não estão precisando dessa caridade moral? O nosso olhar fraterno, o nosso ouvido de ouvir, a paciência, que é uma virtude que temos que começar a adquirir, o cuidado, entender, ele é imperfeito? É, eu também sou. Olha como é difícil, mas é o exercício. Deus não é um pai bondoso que tem tanta paciência conosco, seus filhos? Olha quantas coisas que nós já fizemos. E ele não desiste de nós, né? Ele não desiste. Então nós também não podemos desistir daqueles que Deus nos colocou no caminho. Aí alguém vai pensar, mas é tão difícil, é difícil mesmo. Mas com o Evangelho de Jesus, com a prece, o exercício diário, a gente vai conseguir sim. Por que a caridade moral ela é mais difícil de praticar do que a caridade material? Porque exige de nós o verdadeiro sentimento de fraternidade, espírito de renúncia e tolerância, princípios tão contrários ao egoísmo, porque ainda estamos presos. Olha só, e é isso. Por isso que é difícil. Mas a caridade moral é essa renúncia, a tolerância, não é? Aí a gente vai dar um exemplo aqui das mães. As mães conseguem, né? Não é? Acredito aqui que alguém já veio na cabeça. Ai, verdade. Quantas coisas eu renunciei. O amor. O amor. É esse sentimento que faz com que a gente aí renuncie, que a gente faça o nosso melhor. Às vezes o filho faz algumas coisas que a gente fala, meu Deus, e agora? Não é? Aí a gente o quê? Chama ao encontro e começa o quê? Ter aquela tolerância, aquele amor, só mãe, não é? É isso, esse é o exercício. E às vezes nós não conseguimos ainda com aquelas pessoas mais difíceis porque deixamos com que o egoísmo predomine, certo? Mas a gente vai chegar lá, um pouquinho do exercício a todo dia. A caridade moral, ela pode ser exercida nas pequenas ações de cada dia. Como? Tolerar o próximo, não desejar o mal, não revidar as ofensas.
saber calar. Olha só, nas pequenas coisas. Quando a gente diz saber calar, ai, como é difícil. Às vezes a gente, né, já quer falar, não é assim? Lembra a história do telefone sem fio? Acho que vocês já brincaram na escola de telefone sem fio. Aí então isso acontece, né, nas famílias. Você conta uma coisa, aí passa para frente. Aí quando vê, gente, a confusão tá armada, não tá? Quem nunca passou por isso? Não é? Todos nós. Aí a gente fala, mas eu não falei isso. Ah, mas aí a pessoa liga para você falou isso. Não. Aí aquela confusão, porque ficou o telefone sem fio. Ah, foi um falando, até chegar lá, tudo distorcido. Então, qual que é a lição? Silencie. Vai ajudar? Aquilo que você vai falar, vai ajudar a situação da pessoa? Vai colaborar? Se a gente perceber que não vai colaborar, não vai acrescentar nada, só vai dar confusão, o que a gente faz? Silencia. Mesmo que dê aquela cosquinha na garganta para falar, né? Silencia. Isso aqui está falando do Evangelho, nas pequenas coisas, né? A caridade moral pode ser praticada através do pensamento, que a prece sincera que fazemos aos nossos irmãos sofredores, encarnados e desencarnados, pelas palavras, pelos conselhos, o consolo que damos aos nossos familiares, aos amigos. Isso é caridade moral. Não é a gente falar, eu não vou falar nada, deixa ele agir assim. Não, gente, se eu posso, se eu tenho a liberdade de poder, naquele momento vai ser bom, se eu puder falar, vai ajudar, vamos ajudar. Coisas boas eu posso fazer. Alguém vai falar, eu não vou falar, porque aí a pessoa não vai entender. Aí o livre-arbítrio da pessoa. Nós fizemos a nossa parte, nós orientamos, nós consolamos. Essa é a caridade moral. E aí a gente vai falar da beneficência, então, esse ato, essa virtude de fazer o bem. Então, praticar a caridade material também precisamos estar atentos, dar com bom sentimento e não algo por obrigação, para a gente eliminar um peso da nossa consciência. Eu vou dar mesmo. O pessoal lá do centro, Antônio, está pedindo tantas coisas, eu vou dar. Eu vou me livrar desse pessoal que fica me pedindo. Opa, não é assim. Esse pensamento já vai atrapalhar. Então a gente vai dar com um sentimento bom. Não dá por, eu vou resolver o meu problema de dar algo material. Não, não é assim. Então, essa caridade material tem que ser um sentimento sincero, que assim eu faça, né? E a caridade moral, todos, ricos ou pobres, podem praticá-la. Olha como Deus é bondoso. Não podemos pensar que só quem tem dinheiro que pode fazer. Não! A caridade moral todos podem fazer, todos podem praticar. São as ações no bem, em ajudar aqueles que necessitam, como nós aqui falamos, quando nós vamos ter a paciência em ouvir, de entender. Então, todos nós, não importa a classe social, olha como Deus deu oportunidade para todos nós. Então, nós vamos aprender a ser beneficentes, que é uma grande virtude. Como a gente quer ter paciência, que é uma outra virtude. Então, olha só, nós começarmos a fazer. Como Jesus disse, amai-vos uns aos outros. Esse é o ensinamento do Mestre. Só que eu preciso fazer com esse sentimento bom, eu querer mesmo de coração, assim ajudar esse irmão necessitado. E outro ponto importante, eu não posso praticar o bem só com aqueles que eu conheço, só aqueles que gostam daquilo que eu gosto, nós que somos espíritas, eu só vou ajudar os espíritas.
Eu só vou ajudar aquele que gosta daquilo que eu gosto. É isso? Não. No Evangelho está dizendo, o verdadeiro cristão que vê em todos os semelhantes irmãos seus e não procura saber quem são para ajudar. Que crença que elas têm, quais são as suas opiniões, seja o que for. Temos que ajudar a todos. E isso também está no Evangelho. E que chama a nossa atenção. Porque às vezes nós podemos, sem querer, não por maldade, mas limitar, ajudar só aquele grupinho, que eu acho que só aquele que precisa ser ajudado. Então o Evangelho, ele falou para nós, olha, não, como cristãos, nós temos que ajudar a todos. Então, o Evangelho desta tarde, o que ele trouxe para nós? Que todos nós podemos praticar a caridade material dentro das nossas possibilidades, certo? Com um sentimento de amor. Eu posso abrir o meu guarda-roupa e falar, hoje esse moletom, eu só tenho 2 moletons, por exemplo. Esse eu vou tirar e vou doar, mas é aquele sentimento de amor que eu faço. Eu abrir a minha despensa, eu tenho um pacote de arroz. Eu sei que o meu vizinho não tem nem um copo de arroz. Eu não vou conseguir dar para ele o meu pacote inteiro, que vai me fazer falta, mas será que eu posso dar 2 copos de arroz? É esse sentimento que nós temos que começar a ver, a fazer verdadeiramente. E a caridade moral, que é a mais difícil. Essa é todos os dias. Começando aonde? Na nossa família. É lá, porque lá que é difícil mesmo. É no ambiente doméstico que é difícil. Porque nós estamos com aqueles espíritos que nós precisamos estar. Ligações que tivemos que, graças a Deus, Deus é tão bom, nos deu o esquecimento para a gente amar e seguir. E lá que eu vou começar essa caridade moral. Depois eu vou estender para os meus parentes, estender no meu ambiente de trabalho, estender na casa espírita, estender aonde eu passar. Porque Deus, ele vai sempre colocar no meu caminho situações para eu colocar em prática. Por isso que a gente tem que estar o quê? Atento, olhos de ver, ouvidos de ouvir, porque Deus vai colocar no nosso caminho situações para a gente colocar em prática esse Evangelho de Jesus. Eu trouxe uma mensagem para finalizar a nossa reflexão de hoje, que é do livro Espírito da Verdade, do Chico e Valdo Vieira. É o capítulo 23, diz assim, no reino da ação. Não condene, ajude o outro, cultive serenidade, use os próprios recursos para fazer o bem, proceda com bondade sem exibição de virtude. Seja qual for o problema, faça o melhor que você puder. Não admita a supremacia do mal. Fuja de todo pensamento, palavra, atitude ou gesto que possam agravar as complicações de alguém. Ouça com paciência e fale amparando. Recorde que você amanhã talvez esteja precisando também de auxílio em toda situação indesejável, mesmo que o próximo demonstre necessidade de reprimenda. Observe, conforme a lição de Jesus, se você está em condições de atirar a primeira pedra. André Luiz. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco e que possamos sempre em nossos corações ter coragem, ânimo para enfrentarmos as situações
que nós precisamos enfrentar. E lembrar desse Evangelho, desta doutrina consoladora, esta casa, que suas portas abertas, esperando cada um de vocês entrarem, a espiritualidade amiga, abraçando, ajudando, e que esse Evangelho possa estar em vossos corações, nas vossas ações a cada dia. E muito obrigada pela oportunidade. Muita paz.